E como será que ficam os exames na dieta carnívora? Vamos falar então de colesterol e sua saúde cardiovascular. As mudanças no perfil lipídico elas são muito comuns dentro da estratégia carnívora, especialmente aumento do LDL. No entanto, avaliar apenas esse marcador de forma isolada é uma visão muito limitada. O colesterol ele participa de produção hormonal, síntese da vitamina D, de estruturas das membranas celulares, da formação de ácidos biliares. Então, ele é muito importante. A gente precisa entender melhor esse contexto de LDL. Afinal, nem todo LDL ele se comporta da mesma forma. Existem partículas pequenas e densas, e essas tendem a ser mais problemáticas, né? Então, geralmente elas são associadas à inflamação, dietas ricas em carboidratos. E temos também as partículas menores, as maiores, que são menos densas, né? E aí já é frequentemente observado em pessoas que são metabolicamente saudáveis, né? Dietas de baixo carboidrato tendem a ter mais. Então, o LDL ele não é apenas colesterol ruim, né? Como a gente chama. Ele é, na verdade, uma partícula que vai transportar esse colesterol no seu sangue. Cada partícula dessa, de LDL, carrega uma proteína, que é chamada de apoliproteína B, ou então ApoB. E aí é importante pensar isso. Cada partícula de LDL tem uma ApoB. Ou seja, quando você dosa a ApoB, você está medindo o número de partículas aterogênicas circulantes e não só o colesterol. Então precisa ter sempre cuidado com a ApoB. E outro marcador importante que ninguém pede, pouco se fala, é a ApoA1, a apoliproteína A1. E ela está sempre associada ao HDL, que é o chamado colesterol bom. Então, gente, mais importante do que você olhar apenas para colesterol total, apenas para LDL, você precisa avaliar todo o contexto e principalmente a ApoB e a ApoA1. Então, entra um problema. Pouquíssimas pessoas dosam a ApoA e a ApoB. A maioria fica sempre presa nessa loucura de só olhar o LDL. E isso não mostra o quadro todo, né? A gente precisa olhar todo o contexto. Então, é fundamental que a gente não dê atenção somente ao LDL, né? E sim ao tipo de partícula. Então, existem LDLs maiores, mais leves, e LDLs menores e mais densas. E essas são as problemáticas. Essas partículas que são mais densas, elas vão penetrar mais facilmente na parede de todos os seus vasos sanguíneos. Elas vão oxidar com mais facilidade. Elas ficam circulantes por mais tempo. E um outro ponto muito importante. O que, na verdade, transforma o LDL em uma partícula mais densa, inflamatória e perigosa para você é simplesmente a resistência insulínica. Então, síndrome metabólica, excesso de consumo de carboidrato refinado, consumir muito açúcar, tudo isso piora o seu quadro. E quando a glicose e a insulina está elevada, o que é que acontece? Seu metabolismo lipídico favorece toda a produção de LDL mais perigoso. Então, não adianta olhar o LDL isoladamente. O ideal sempre é avaliar todo o seu conjunto de exames. Então, perfil lipídico completo, ApoA1, ApoB, insulina de jejum, índice OMA, porque tudo isso vai mostrar o seu ambiente metabólico real. Porque, no fundo, não importa exatamente só o LDL. E sim quantas partículas que você tem, né? E qual o comportamento delas, se elas estão inflamadas ou não. Então, mais importante que tudo, né, é sobre o quanto esse LDL está sendo inflamado pelo seu metabolismo e pelas suas escolhas. Então, quando você melhora a sensibilidade insulínica, quando você reduz a ingestão de carboidratos refinados, quando você controla a sua inflamação, você automaticamente muda o padrão dessas partículas. E isso muda todo o risco. Então, precisa avaliar todo o contexto. Em resumo, então, quais são os marcadores que merecem atenção para que você tenha uma leitura bem completa? Observe triglicérides, HDL, a relação triglicérides por HDL, a sua insulina de jejum, a sua glicemia de jejum, a sua hemoglobina glicada, a sua proteína C reativa ultrassensível, ApoB, ApoA1, lipoproteína A e em alguns casos você vai precisar de score de cálcio coronário também.
Por isso, a interpretação deve ser considerada em um contexto global e não apenas um único número isolado. Temos algumas condições, obviamente, que exigem mais atenção, né? Situações mais especiais que vão necessitar de um monitoramento mais individual, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, insuficiência renal, gota, ausência de vesícula, distúrbios da tireoide, hipotireoidismo, doenças autoimunes, transtornos psiquiátricos. Tudo isso vai exigir uma adaptação da dieta desses exames de maneira mais cautelosa, com acompanhamento mais próximo, monitoramento desses exames de maneira mais constante, né, de 6 em 6 meses, acompanhando de perto, com um profissional. E alguns casos em que essa dieta pode não ser adequada, né, a dieta carnívora, pode exigir extrema cautela, né? Então, precisa ver se ela é indicada ou não, quando a pessoa ela tem desordens congênicas de metabolismo de ácidos graxos, se ela tem hiperlipoproteinemia primária, porfiriria, pancreatite, né, crônica principalmente, se ela tem alguma síndrome de alta dificuldade absortiva, isso é importantíssimo. Então, na verdade, a dieta carnívora ela não se resume em escolher só os alimentos de origem animal, né? Vai envolver todo um processo de transição em que você reconhece mais fome, saciedade, em que você reconstrói sua relação com a comida, como você organiza a sua rotina, lida com o contexto social, desenvolve sua consciência sobre suas próprias decisões. Então, mais do que aqui regras, a abordagem te convida a construir mais constância, a ser uma pessoa mais disciplinada, com autonomia, com muita responsabilidade. E esses ajustes fazem parte do processo. Quando você tem mais respeito pela estratégia, o seu corpo responde de maneira melhor. E isso tudo é mais individual e tende a ser sustentável ao longo do tempo. Então, a ideia aqui é a gente ter todas essas informações de uma maneira clara, né, para a gente refletir as nossas escolhas, entender o processo, fazer um processo de transição o mais leve possível e colher com isso o melhor dos benefícios.